Olá, seguimos na leitura do livro, vamos para capítulo 9, Vibração Amorosa, a base da quarta dimensão. Sustentar a vibração amorosa nos vínculos e contatos é o treinamento diário para ancorarmos a vida na quarta, quinta dimensão. As relações são nossos desafios, pois por meio delas expressamos nossa luz e também reconhecemos nossa sombra. Os conflitos de relacionamentos podem nos levar a rebaixarmos nosso padrão vibratório para níveis inferiores de nossa dimensionalidade. Os vínculos íntimos ativam nossos complexos emocionais. Por mais centradas ou saudáveis que sejam as pessoas e seus relacionamentos, questões emocionais são ativadas. Para alguns, diária e constantemente, para outros, apenas em algumas circunstâncias. Há também os que se encontram embotados emocionalmente, portanto congelados na terceira dimensão, sem sentir dor, mas também não desfrutando do prazer proveniente da abertura do coração e diminuindo a capacidade de amar, junto com a diminuição da quantidade de oxigênio trazida para o organismo. Esses podem ser facilmente confundidos com saudáveis, entretanto, podem estar tão profundamente feridos que sentimentos podem representar uma grande ameaça à pseudoestrutura enrijecida. Um revés fortemente significativo para a autoimagem construída ou um colapso no nível físico pode abrir uma fenda na muralha de proteção. Uma sensação ou um sentimento desestruturadores podem reabrir o fluxo para os sentimentos congelados serem liberados. A vibração da quinta dimensão na Terra empurra o ser humano cada vez mais para resgatar sua capacidade de amar. E para isso, as ilusões de separatividade têm sido quebradas, assim como as ilusões de simbiose, que é uma distorção do amor. Tanto os que amam apegadamente quanto os que fecharam o coração estão atraindo sofrimento, em consequência de manter um padrão dissonante na quarta ou quinta dimensão. A vibração da quinta é amor com liberdade, amor sem controle sobre o outro. É um treinamento olhar para o outro, enxergando que ele é a essência, mas que possui distorções por ser humano. Somos deuses humanizados, então sempre, enquanto estivermos na Terra, carregaremos a luz e o que ainda não é luz. Priorizar o olhar da essência sobre as dissonâncias, não só nos relacionamentos, mas em todas as questões da vida, é colaborar para a estruturação da quinta dimensão. Além disso, o olhar da essência pode determinar o quanto de felicidade podemos alcançar, enquanto o olhar fixado nas distorções, na crítica ou na negatividade pode determinar o quanto de insatisfação ou infelicidade é criado. O olhar aprisionado na negatividade é alimentado por crenças egóicas de perfeição. Queremos controlar nossos próximos para que eles atendam constantemente nossas necessidades e para que caibam em uma perfeição idealizada. O controle é proveniente da criança interna ferida, que quer receber sempre mais com garantias, e do ego, que precisa ver a perfeição ilusória, porque não acredita na perfeição divina. A cada ato em que tentamos impor nossa vontade, rompemos com o fluxo do cardíaco, obstruindo o fluxo da vida. Além disso, nossas pequenas imposições contribuem para a formação de um campo no inconsciente coletivo, que se manifestará em dominações em um nível maior. Como sempre aconteceu em todos os tempos, um povo ou uma parcela da sociedade passa pela opressão. Os escravos, os judeus, os tibetanos e todos os que foram oprimidos não foram massacrados pela sombra de um único homem ou de alguns, mas pela força presente do inconsciente coletivo, que fez manifestar a opressão. Os envolvidos na opressão são tomados pela sombra, presente no inconsciente coletivo, que se alia à sombra individual
produzindo a ação dissonante. Somos totalmente responsáveis por todas as opressões, pois contribuímos para as nossas imposições e incompreensões. Quando impomos algo, e muitas vezes esse processo acontece imperceptivelmente, criamos resistência no outro. Se trocamos a imposição pela proposição, mudamos o fluxo. Precisamos treinar, propor e não impor, tanto para as pessoas quanto para nós mesmos. Tudo que nos obrigamos a fazer cria resistência, possibilitando o fracasso da ação, além do aumento do desamor por nós mesmos. Mas, se nos convidam a fazer o que precisa ser feito por amor a nós mesmos, então nossa criança interna sente o acolhimento e colabora para a ação. Quanto mais nos tratamos com amor, mais nossa vida flui, e quanto mais fazemos imposições, mais criamos obstáculos. A tentativa de imposição a si mesmo ou ao outro é proveniente do ego rígido, que perdeu a confiança em si e na vida. Nessa dinâmica, possivelmente o externo não responderá às expectativas egóicas, confirmando a crença inconsciente. Eu não posso contar com as pessoas. Entretanto, colocamos-nos em armadilha para confirmarmos essa crença e manter o padrão distorcido. A saída para o ciclo desconfiança, imposição, frustração é o autoacolhimento. Quanto mais damos amor a nós mesmos, mais aumenta a nossa confiança e mais enxergamos os outros como parceiros na vida e não como opositores. A cura para as dissonâncias sociais está no amor próprio. Precisamos acolher o abandono dentro de nós, reconhecer nossa parte abandonada e intencionar acolhê-la em nossa essência, pois é uma porção não integrada à nossa totalidade que provoca os boicotes de desamor por nós mesmos. O simples exercício de intencionar preencher nosso campo energético com a ressonância do amor vai progressivamente alinhando nossas partes desamadas. Respirar, sentindo o campo se preencher com a vibração do amor e sustentar, permanecer o mais tempo possível nessa ressonância, vai aliviando nossas dores inconscientes. Somente a vibração do amor que podemos escolher produzir para nós mesmos pode aliviar o abandono interno e, consequentemente, aliviar o sabotador. Assim, a parte distorcida volta ao seu propósito original de proteção. O sabotador é o pai interno rígido que, por medo de perda, rompe com o fluxo do bom. Muitas vezes ele mata para não morrer. Abandonar para não ser abandonado é um exemplo de tal dinâmica contrafóbica. Em seu propósito original, o sabotador só quer nos proteger. Na presença soberana do amor, o medo naturalmente se dissolve, permanecendo a proteção na essência, o autocuidado amoroso. O sabotador passa a ser o protetor que cuida, não mais ameaçando com medo, mas tranquilizando com o amor. Só o amor pode incluir todas as diferenças dentro e fora de nós. Só o amor pode devolver nossas partes distorcidas pelos medos, pela tristeza ou por qualquer forma de dor à sua divina origem. O propósito original do amor é a união. A desintegração é o esquecimento do caminho do meio. Não existe caminho sem desvios. A própria natureza não realiza suas produções ordenadamente. O fluxo não é ordem. A encarnação na Terra traz logo na concepção as possibilidades de desvios do propósito original. As feridas que vamos produzindo, na maioria das vezes de modo inconsciente, servem ao propósito de um ajuste maior. Faz parte do contrato de vida atrairmos dores por ressonância, a princípio kármicas, para que, quando a consciência for despertada, todas as partes feridas retomem ao seu propósito original. Uma árvore que foi ferida por não ter desenvolvido raízes bem mais profundas do que uma que encontrou só facilidades de... Perdão, vou repetir.
Uma árvore que foi ferida pode ter desenvolvido raízes bem mais profundas do que uma que encontrou só facilidades de desenvolvimento. Um dos melhores vinhos nasce de videiras expostas às más condições do solo. Alguns não precisam passar por muitos sofrimentos, ou por já terem trabalhado em vidas passadas, ou por escolha da alma, mas por, principalmente, cada qual ter seu propósito. Nunca podemos julgar, pois muitas escolhas das condições de vida são da alma. A dor existe para nos conduzir de volta à origem. O veículo para a condução é o amor. Toda essência traz a vibração do amor e sem esse atributo divino não existe reunificação. A mente não pode incluir porque sua origem está na separação. O amor do ego é uma escolha traiçoeira, pois provém de uma parte cindida da totalidade. Enquanto não sustentamos o amor da essência por nós mesmos, sempre estaremos na separatividade. Se nossas partes internas estão cindidas por projeção, a realidade também será enxergada distorcidamente. Se o amor por si não for totalmente garantido, sempre haverá desconfiança do outro e, consequentemente, a atração de situações que confirmarão a crença inconsciente. O amor e a segurança nunca estão fora. O que atraímos é apenas espelho de nosso campo energético. O caminho é do ser para acontecer e não esperar que aconteça para alterar o ser. O domínio da vida está constantemente à nossa disposição. Viver em sofrimento ou em satisfação é totalmente uma escolha diária. Se o externo nos causou uma dor, precisamos olhar, acolher, entender que parte nossa atraiu, compreender e então liberar. Nesse caso, é uma escolha liberar. Nesse caso, é uma escolha liberar, negar, não passando por nenhum desses processos ou permanecer rompendo o fluxo da vida no apego à dor. Nós podemos escolher o tempo todo qual ressonância criar. Quando nos encontramos na sensação de abandono ou rejeição, separamos-nos do outro e da totalidade. A vibração desses sentimentos impede que sejamos vistos pelo outro, possibilitando assim a perpetuação de tal estado. Se nesse momento formos proativos, preenchendo conscientemente e intencionalmente nosso campo com a vibração do amor, alteramos nossa frequência, mudando consequentemente nosso sentimento. Tal procedimento não é uma panaceia, em que se substituem sentimentos pelo poder da mente. Após o reconhecimento e o acolhimento dos sentimentos incômodos, podemos intencionar vibrar outra frequência, alterando nosso campo magnético. Não é reprimir ou negar os sentimentos, mas após a compreensão, temos a escolha de permanecer na dor ou alterar a vibração. Podemos realizar essa prática com quaisquer sentimentos que nos tragam sofrimento. Mas é muito importante esclarecer que primeiro é necessário reconhecer para que esse sentimento está aparecendo. Acolher a parte nossa que sofre com isso e, então, escolher a frequência que desejamos vibrar. Estamos vivendo um momento planetário em que nosso poder pessoal está mais ativado. Temos o poder de criar a luz ou a sombra. É uma questão de escolha, a ressonância que iremos vibrar. A escolha ativa nosso poder para produzirmos em nosso campo e, consequentemente, à nossa volta, a ressonância que desejamos. É uma questão de escolha se criamos falta, desamor, carências, raivas ou prosperidade, amor, tranquilidade, harmonia. Podemos até, em alguns momentos, sermos tomados por complexos inconscientes, porém, é uma questão de escolha permanecermos ou não na vibração negativa. A mudança consciente para uma vibração mais essencial altera a realidade. Diante de escolhas por manter uma ressonância mais amorosa, vamos atraindo cada vez menos circunstâncias dolorosas e aumentamos a atração de situações prazerosas e preenchedoras.
Nossa realidade é reflexo do que vibramos em nosso campo energético. Não é consequência de nossa mente nem de nossa vontade egóica, mas de nossa intencionalidade, que pode ser inconsciente, criando negatividade, ou consciente, criando preenchimento verdadeiro. Intencionar diariamente que nossa essência esteja dirigindo nossa vida já vai criando uma intencionalidade positiva. Antes de iniciar o dia, estar atento à intenção de estar na ressonância do amor e da essência pode fazer a diferença para o individual e para o coletivo. É nossa melhor contribuição para o social intencionarmos o amor e a essência. Estamos vivendo a oportunidade de o ser assumir o comando. Em alguns momentos, passamos por situações em que não há nada a fazer, mas sempre podemos lembrar-nos de ser. Se colocamos o ser à frente do fazer na direção de nossa vida, então não estagnamos na impotência. Muitas vezes encontramos-nos em situações de impotência para que a força maior dentro de nós ocupe o espaço. Quando a força do ego e da personalidade não pode solucionar uma questão, há a possibilidade de paralisar a vida na impotência, insistir teimosamente no esforço do ego ou ceder à essência. Podemos observar que muitas vezes, quando deixamos de forçar para resolver algo que está emperrado e entregamos-nos ao fluxo da vida, naturalmente a solução se faz presente. A terceira dimensão traz a vibração do controle, a quarta e quinta da entrega. A dimensão da força da terceira dimensão na Terra leva-nos a atrair mais sofrimento quando tentamos controlar. A vida tem nos mostrado constantemente que o controle é uma ilusão do ego, que se enrijece para se proteger. Entretanto, essa pseudoproteção tem sido cada vez mais ineficiente. Não há proteção maior que a entrega à essência. Diante da impotência, quando as ações são amordaçadas pelo destino, abre-se a lembrança de ser. Em situações amarradas ou aparentemente insuportáveis, a força do ser está presente. Passamos toda a vida tentando controlar o incontrolável, desperdiçando momentos luminosos da essência, que automaticamente são escondidos por preocupações e ocupações desconexas. Entretanto, quando acontece de fato o que tememos, nosso ser tem pleno domínio para lidar com qualquer situação. Podemos nos surpreender com a habilidade de nossa essência em passar bem por situações difíceis para o ego ou até mesmo para o físico. Quem se surpreende é a personalidade, mas o fato é que a essência é absolutamente forte, tranquila e segura. Somente nessa frequência libertamos-nos da ciranda negativa da vida, medo, sofrimento. A intenção mais legítima é apenas que nossa alma possa experimentar o que precisamos experimentar. O melhor que podemos fazer por nós e pelo planeta é garantir intencionalmente um amor seguro por nós mesmos. A partir dessa garantia, podemos construir uma confiança inabalável e, consequentemente, podemos nos entregar ao fluxo da vida. Permitir que a personalidade possa seguir os caminhos de nossa alma traz a paz da essência. Esse sentimento é mais importante que muitas outras coisas que o ego julga prioritário. Muito de nossa energia é investida no que não é verdadeiramente necessário para a alma. A paz pode ser mais importante até que a saúde. Claro que, quando estamos alinhados na essência, facilitamos a manifestação da saúde, prosperidade e muitas qualidades confortáveis, como o amor, o prazer, entre outras. Entretanto, na passagem da terceira para a quarta dimensão, quando estamos saindo da vida alicerçada no ego e na mente para viver a vida na essência, podemos passar por privações, restrições, perdas e dores. Nesse momento, a paz da essência conforta e podemos nos surpreender em estarmos tão bem diante do caos. Diante de dores físicas, perdas financeiras, sofrimentos afetivos, o ser está presente e imaculado. E a respiração consciente e intencional pode ser a chave para o reencontro com a alma. Para alguns, a passagem para a essência
Passar a vibrar no padrão da quarta ou quinta dimensão é um processo de desenvolvimento progressivo da consciência, que pode ocorrer sem grandes traumas. Mas para outros, a saída do ego só pode acontecer com desapegos que podem ser dolorosos. O fato é que, mais cedo ou mais tarde, todos passarão para a nova vibração. Pode ser nesta ou em outra existência, mas a evolução planetária não exclui ninguém. Quanto mais conscientemente fizermos esse processo, menos provocamos sofrimentos para nós e para os outros. A base para realizar a passagem para a vida na essência é treinar, manter o amor por si. Precisamos lembrar diariamente dessa tarefa. Claro que culpas inconscientes e feridas provenientes de reprovações, sobretudo da infância e da adolescência, impedirão a sustentação do amor. Para limpar o desamor, que muitas vezes está inconsciente, é preciso realizar um trabalho profundo de transmutação. Entretanto, enquanto este não acontece, só o fato de colocar a intenção de trazer mais amor para si já vai modificando o padrão vibratório e, consequentemente, a realidade externa. A vibração do amor, para se sustentar, precisa ter o alicerce do alto amor. Vibrar em um campo de amor e gratidão é estar em alinhamento com o universo. Quando essas qualidades se tornam constantes no campo energético, a vida flui a nosso favor. O padrão da reclamação, da crítica, da insatisfação, de qualquer forma de desamor, cria oposição ao fluxo da vida, reforçando a atração de dificuldades. Fazer oposição ao momento presente, não aceitando qualquer fato que se apresente, é fortalecer a identificação com o ego, ocultando a essência. O ego nunca está no tempo agora. Sempre quer modificar o passado, sentir que falta algo no presente ou controlar o futuro. É tão comum ao humano passar uma existência inteira sem viver. A vida só é vivida no presente. Não é a mente que vive, mas o corpo e a alma integrados. Estar totalmente no momento, sem sermos capturados pela mente que nos leva a qualquer pensamento que não seja o presente, abre uma fenda para o ancoramento da essência. Estar no momento, mesmo que seja por segundos, abre a conexão com os campos luminosos de nossa totalidade. Estarmos presentes nas ações e reservarmos alguns instantes para o silêncio é o propósito da alma de todos nós. O treinamento básico para nos movermos além do ego é estarmos presentes em nossa presença. O apego ao ego negativo não só leva o indivíduo a atrair mais bloqueios, como também o faz enxergar as dificuldades em sobreposição às facilidades. Ainda que a positividade apareça, o olhar viciado do negativo pode não percebê-la. Se vibrar no padrão da quarta dimensão é tão mais confortável para si e para o mundo, por que há tanta resistência nessa passagem? Como é comum fazer o que não é importante para a alma, mas priorizar as demandas do ego. O que bloqueia a evolução é sempre o medo inconsciente. O medo de perder o amor, o dinheiro e o poder são bem comuns. Ao mesmo tempo, também se encontra nessa dinâmica o medo de expandir o amor, o poder, a prosperidade, o prazer, entre outros atributos. É um aparente paradoxo. Muitas vezes, o ego teme a falta e a criança ferida teme a expansão. Quase todos possuem, em maior ou menor grau, algum medo da mudança. Mesmo que haja a consciência de que o novo pode ser bem mais satisfatório, o medo quase sempre está presente. Uma das raízes desse medo encontra-se nas matrizes perinatais. Dependendo de como foi o processo do nascimento, o indivíduo carrega o medo da mudança em suas células e em seu campo. O novo, mesmo que seja bom, pode ser muito assustador para muitas pessoas. As raras pessoas que não tiveram um trauma durante o nascimento são mais abertas para a mudança. Não é que o medo vivenciado no nascimento nos condena a essa emoção para o resto da vida. À medida que nos arriscamos à transformação e vamos experimentando o novo, podemos ir mudando o registro negativo da mudança pela satisfação de irmos além. O medo sempre está presente, até porque somos também reptilianos e disparamos essa emoção para a nossa proteção. Entretanto,
Quanto mais expandimos a vibração do amor, menos nos enganchamos no medo. O amor por nós nos conduz a irmos além do medo, em direção à nossa verdade da vida. É uma escolha se vamos nos conectar com a vibração paralisante do medo ou se damos passagem para a ressonância expansiva do amor. A certeza da essência elimina os medos, sobretudo o medo do futuro. Na conexão com a essência há uma segurança natural que, independentemente dos fatos, simplesmente está presente. Assim, progressivamente vamos diminuindo nosso maior medo, o de sermos quem somos. Para o ego, é assustador sermos toda a grandeza e potencial que somos. A passagem para a essência é o caminho de todos nós. Relembrar nossa integridade é nossa tarefa diária. Assim, as dores provenientes do desalinho que nasce do esquecimento de nosso propósito original são naturalmente transmutadas. Cada dia na Terra é a oportunidade da contribuição para o plano maior. A nova dimensão convida-nos a relembrarmos, a todo momento, quem somos e para que somos. Finalizamos o capítulo 9.